Oi pessoal, hoje nós vamos comentar aqui mais uma série baseada em um true crime que vem dentro da antologia Monstros, que o Ryan Murphy e o Ian Brennan, que já são responsáveis por séries como Glee, Scream Queens, The Politician e Bem-vindos à Vizinhança, estrearam na Netflix em 2022, contando a história de Jeffrey Dahmer, conhecido aí como o canibal americano. Desta vez eles trazem a história dos irmãos Menendez, assassinos dos pais, que conta a história desses irmãos que, obviamente, aí mataram os seus pais no final dos anos 80 e criou grande repercussão nos Estados Unidos. O José Menendez, que é aí o pai, interpretado aqui pelo Javier Bardem, ele era um grande executivo, inclusive trabalhou na RCA, que é aí uma gravadora, e participou de contratações de grupos famosos como Eurythmics, Duran Duran e Menudo. E vou entrar em todos os detalhes sobre o que eu achei logo depois que eu rodar a vinheta. Bom, compondo aqui o restante do elenco, a gente tem a Chloe Sevigny, o Cooper Coates, o Nicholas Alexander Chaves, também a Ari Graynor e o Nathan Lane. O Nathan Lane, inclusive, que interpreta aí o Dominic Dunne, que foi aí jornalista da Vanity Fair, também produtor de cinema, e teve a sua filha, a também Dominic Dunne, né, com a grafia diferente aí no primeiro nome, que foi assassinada aos 19 anos pelo ex-namorado, né, ela que fez parte do elenco do filme Poltergeist de 1982. É um caso também que a gente vê ali permeando o próprio Jeffrey Dahmer também, que foi aí objeto de narrativa desta primeira temporada da antologia, também aparece aqui citado. O O.J. Simpson também, né, já que o Ryan Murphy inclusive tem outra série aí de crime, que é a American Crime Story, né, que já teve aí 3 temporadas, também uma antologia, e na primeira a gente vê o caso do O.J. Simpson. E aqui a gente fala sobre essa história dos irmãos Menendez, que, como eu disse, foi um caso que repercutiu bastante, né, eles levaram para o tribunal a defesa de que tinham sido abusados sexualmente, que seu pai era um pedófilo e tudo mais. Esse caso, né, essas questões se desdobram ainda até hoje. Ano passado, inclusive, teve novas informações que dão um estofo a essa acusação dos irmãos. Mas, enfim, a gente tem toda essa questão aqui, enquanto a acusação ali tenta trazer à luz essa história de que eles mataram realmente pelo dinheiro, eles na defesa, né, informam que eles estavam temendo pelas suas próprias vidas por causa dos anos de abuso sexual, psicológico e etc. Eu preferi até essa segunda temporada do que a primeira, que a gente fala do Jeffrey Dahmer, porque comentei inclusive aqui no canal, vou deixar o link no card para você assistir depois, que eu acho que eles romantizam muito a história do Dahmer e meio que faz a gente olhar para ele como uma vítima mais do que realmente um criminoso e etc. Aqui a gente também tem esse viés aqui em que eles colocam essa perspectiva nessas várias camadas, contam as várias histórias, né? Porque eles têm essa coisa de, nossa, nós fomos abusados, mas a gente tem várias perspectivas ali. Eu acho que eles trabalham e dosam isso nessa temporada um pouco melhor. Porque apesar de você, né, isso pelo menos aconteceu comigo, de conseguir entender toda essa situação deles serem vítimas, a gente também entende a brutalidade do crime que eles cometeram e do possível crime que eles também sofreram. Então eu acho que eles mexem um pouco mais com essa perspectiva do espectador de uma forma um pouco mais interessante, porque a gente meio que vira júri ali e tenta tirar algum julgamento sobre as coisas que eles vão apresentando ao longo desses 9 episódios, para a gente também ter um parâmetro de se acredita na verdade deles ou na verdade que a acusação informa, né? Se a gente acha que realmente foi um crime frio ou que eles realmente estavam se defendendo porque eram vítimas de abuso. Então tem toda uma questão ali que vai sendo trabalhada e a gente precisa, né, enxergar e tirar uma conclusão própria, porque a série aqui, assim como é na vida real, não tem como informar exatamente o que aconteceu. Eu acredito particularmente que há situações ali que não vieram à luz. Acredito que existam questões ali, pelo que eu vi aqui na série,
que os irmãos acabaram não informando. Acho que existe algumas outras nuances ali que só eles sabem. Então, para dizer com certeza o que aconteceu e informar o motivo dos assassinatos, só eles mesmo ali. Então a gente precisa, né, ir pelo que eles falam e, claro, pelo que as evidências, né, as provas, todas as questões que vão sendo tratadas vão informando. Eu gosto da forma como eles vão fazendo isso. Eles já tinham feito isso lá no Dahmer também. Essa mescla, né, de não ter uma linearidade de tempo. Eles vão mostrando algumas coisas para poder dar o estofo, para ir poder revelando, né, para quem não conhece o caso ali, né, já leu alguma coisa sobre e tudo mais, é interessante esse desdobramento. Eu acho que é uma série que vai aqui nessa temporada deixando a gente com vontade de assistir mais para saber onde que vai dar. Eu acho que ela dá uma caída quando começa o julgamento, quando vai para essa questão do tribunal e tudo mais. Eu acho que dá uma caída um pouco no ritmo, acho que as coisas ficam um pouco mais lentas, é meio cansativo ali, porque parece que se alonga demais. E não sei se é uma questão intencional ali, acredito que não, acredito que é realmente a questão narrativa, eles vão desenvolvendo, colocando as coisas que eles acham importantes, mas para mim quando começa o julgamento ali no final, a série perde um pouco o fôlego para mim e acaba ficando um pouco engessada, mas nada que chega a comprometer ali, que me deixa sem vontade de terminar de assistir, mas eu sinto um pouco que a cadência dá uma decaída. O quinto episódio, inclusive, que se não me engano é o menor aqui desses 9, é muito interessante porque só mostra ali, né, uma conversa entre o Eric Menendez e a sua advogada Leslie ali, e fica o tempo todo ele relatando, né, detalhadamente sobre todas as questões que ele passou na vida, né, com o pai, com a mãe também, essa relação com o irmão e etc. Eu acho interessante também porque esmiuça essas questões, né, esmiuça toda essa ideia e coloca, como eu falei, mais essa perspectiva, né, porque até ali o meio da temporada a gente começa muito vendo ali esses irmãos como grandes assassinos dos pais e tudo mais, e aí nesse quinto episódio a gente vê, né, a gente começa um pouco antes, né, mas nesse quinto episódio a gente tem um retrato muito mais profundo sobre o que possivelmente eles viveram a vida inteira com os pais e etc, né? Ali nessa figura do Eric, que é quem começa realmente a trazer tudo à luz quando ele vai contar isso em terapia e etc, né? Ele toma essa iniciativa. Então nesse quinto episódio eu acho bem interessante e conforme as coisas vão ficando mais pesadas no relato dele, mais difíceis de contar, eu acho interessante também o trabalho em que a câmera vai se aproximando, né, e vai mostrando um pouco mais essa claustrofobia, um pouco mais essa dificuldade, conforme a câmera vai tirando a Leslie de foco e vai se aproximando cada vez mais do Eric, vai dando um close-up nele. É um trabalho de direção que é interessante de você assistir, inclusive porque o diretor ali ele não teria muito o que fazer, né, já que ele só tem uma sala, 2 personagens e um grande diálogo por 35 minutos ali, mais ou menos. E ele consegue dar essa questão, né, da profundidade, da complexidade, do terror que ele está relatando ali, conforme essa câmera simplesmente vai se aproximando. Então eu acho um dos melhores episódios, é um episódio muito bom para também criar essa dualidade, essa discussão e fazer a gente como público ficar meio que dividido, tentar olhar ali e ver eles realmente como simplesmente assassinos ou assassinos motivados também por um caso terrível que viveram. Então eu acho que acaba gerando uma discussão, para mim, mais interessante do que a encontrada lá em Dahmer. E eu acho que os roteiros aqui, a direção, a forma como os atores também incorporam esses personagens, traz essa dualidade nas expressões, essas discussões, a forma como isso é tratado, para mim, é interessante. E eles também trabalham todas as vertentes, a gente consegue entender um pouco mais, a gente consegue ver um pouco mais as várias camadas, as várias nuances e ouvir todos os lados da história, para a gente, como, né, público ali assistindo, chegar às nossas próprias conclusões, porque é o que acaba acontecendo, como eu falei, né? A gente não tem ali exatamente uma definição, ficou-se ali uma questão de talvez eles não tenham passado por nada disso, estejam mentindo, talvez a relação deles realmente era incestuosa de forma consensual e eles não queriam que os pais descobrissem, ou eles queriam só o dinheiro, mas aí poderiam ter esperado o seguro que sairia mais 5 milhões de dólares ali em 2 semanas, ou eles realmente estavam cansados dos abusos, estavam realmente com medo de serem assassinados pelo pai, né, ali principalmente por falar sobre o que eles viveram e tudo mais. Então ficou realmente essa questão
ali que a gente não tem absolutamente certeza. Então eu acho que a série passa isso de uma forma interessante pra gente poder aí decidir por conta própria. E também lá no feed do Shorts temos algumas curiosidades sobre algumas coisas que aconteceram na vida real aí dentro desse caso e que acabaram ficando de fora dos episódios apresentados pela Netflix. Terminando esse vídeo, você pode dar uma olhadinha lá. Esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Se esse foi o caso, eu peço que você deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Aí nos comentários você também pode dizer o que achou desta segunda temporada de Monstros, que traz aí a história dos irmãos Menendez, assassinos dos pais. E eu volto logo com mais vídeos por aqui. Tchau, tchau.